Um estudo realizado em fevereiro de 2021 pela Universidade de São Paulo mostra que o Brasil lidera os casos de depressão e ansiedade em uma lista de 11 países, passando à frente inclusive de países como Irlanda e Estados Unidos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um CPERGcast, voltando diretamente para a nossa segunda temporada, hoje falando sobre o tema saúde mental, a importância de cuidar da saúde mental. Para falar sobre o tema, trouxemos aqui dois convidados especiais, aqui Dr. Rogério Panizutti, que cuida da área de psiquiatria da UFRJ, e ao meu lado esquerdo, Douglas Bianchi, da coordenadoria da UVA, de Psicologia. Sejam muito bem-vindos, Dr. Rogério, Douglas, espero que tenhamos um papo aqui muito bom e informativo para o nosso público. Agora sim, dando início ao nosso papo, então, já queria introduzir aqui, Douglas, vê se você consegue ajudar a gente com essa questão aqui de, hoje em dia, quais são as maiores causas de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, que podem até levar ao suicídio? Antes de mais nada, quero agradecer o convite, Luiz, dessa oportunidade de poder conversar com vocês e colaborar um pouco com a comunidade, né, sobre essas questões de saúde tão importantes hoje em dia. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente não tem propriamente causas diretas, né, como se fossem as doenças, né, digamos, do corpo. Ou seja, que você pode ter um exame clínico e tem aquele organismo, né? Então, são questões que podem ter diversos aspectos. Fatores, né? Diversos fatores, e a gente costuma falar mais de fatores correlacionados, né? A ocorrência da depressão, a ocorrência do suicídio. Aí, falar em pandemia, ou mesmo em crises financeiras, ou momentos em que você tem contextos mais amplos, né? Tem situações que, de certo modo, favorecem, né? Então, a pandemia favoreceu um cenário... É até interessante que a gente fala de como depressão, por exemplo, tem aspectos que são até sazonais. Então, países, né, que têm estações mais bem definidas, né? O nosso é meio... muito só quase só verão, Rio de Janeiro. Justo. Mas em países com estações mais bem definidas, né, costuma ter maior ocorrência de depressão em outono e inverno. Ou seja, situações em que há Existe alguma relação a isso? Por conta a gente presume, né, e até pelas que as estatísticas vão apresentando, que há um maior recolhimento, maior introspecção, né, menos contato social. Né, então, que são situações que a gente estima que favorecem, ou seja, são correlacionadas, portanto, não são causas diretas, mais correlacionados. E é interessante você mencionar isso porque a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Onde existe, claro, essa introspecção, onde as pessoas evitam sair de casa, evitam o contato com o próximo, o que pode potencializar, então, pelo que você está dizendo, a depressão, a ansiedade, correto? Exato. Então, por vezes, a pessoa, até pelo próprio sintoma, né, por vezes de um sentimento de tristeza, né, ou de um sentimento de culpa, ou dificuldade que tem nos seus relacionamentos, ela acaba se recolhendo. E isso tende a agravar, ao invés de lhe proporcionar mais conforto. Então, parte do processo do tratamento, do cuidado, envolve também rever, né, esses recursos que ela tem de solidariedade, de contato, de vínculos comunitários, de vínculos familiares. Né? Então, de certo modo, quando a gente fala de prevenção, a gente trabalha promovendo, buscando ações de promoção para promover esses fatores correlacionados que tendem a aumentar, né, esses indicadores de saúde da população, de modo geral. Justo. Aproveitando então a primeira pergunta aqui, Rogério, a gente... Quando que é importante buscar ajuda, né? E por quê? Né? Quando que a pessoa pode identificar que está com os sintomas da ansiedade, da depressão? Como é que ela busca ajuda? Eu acho que essa é uma pergunta super importante, né? Obrigado ao convite para a gente estar aqui conversando com vocês hoje sobre a questão tão importante quanto a saúde mental. E é uma pergunta frequente, né? O que define que eu estou deprimido e não estou somente triste? Né? Ou que eu estou ansioso e não estou somente estressado? E acho que a resposta é quando aquilo está afetando a sua qualidade de vida, está afetando o seu funcionamento no seu dia a dia. Quer dizer, uma tristeza é normal, mas se eu começo a ficar deprimido a ponto de não conseguir trabalhar, ou não conseguir se divertir com a minha família, ou não conseguir encontrar meus amigos, aquilo já está impactando a minha vida de uma forma significativa e eu acho que isso já é a indicação para buscar uma ajuda. Entendi. Aproveitando já nessa questão da ajuda, vocês trabalham em áreas complementares, acredito eu, né? Psicologia, psiquiatria. Eu queria até aproveitar esse momento para perguntar para vocês qual é a grande diferença entre a psicologia e a psiquiatria quando a pessoa identificar, né, que está afetando a sua vida no seu trabalho ou no seu lazer, essas questões de ansiedade,
ansiedade, entre outros, a quem buscar? A quem recorrer primeiramente? Ao psicólogo, ao psiquiatra? Por quê? Nós trabalhamos em sintonia, né? A psiquiatria e a psicologia elas são parceiras e estão trabalhando o tempo todo juntos. Nós, psiquiatras, somos médicos por formação, então das medicações, exames complementares, etc., a gente que vai trabalhar em cima desses pontos. Mas esse trabalho conjunto e sincronizado, ele é o melhor cenário para os nossos pacientes. Então, o que a gente vê é que os pacientes que eventualmente fazem uma terapia, se eles precisarem de uma medicação, fazem acompanhamento com o psiquiatra, são os que, não sei se o Douglas concorda comigo, mas que a gente observa os melhores prognósticos, melhores respostas ao tratamento. E essa definição, ela, no final, acaba tanto fazendo se você procura um bom profissional. Um bom psicólogo, um bom psiquiatra, vão saber indicar os tratamentos, encaminhar esse paciente da melhor forma possível. Então, eu acho que, a princípio, se tiver uma pessoa de confiança, uma pessoa recomendada, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, eu acho que é um bom começo. E ele vai indicar ali para onde encaminhar aquele tratamento. É até interessante a gente pensar que a própria nomenclatura, né, em torno dessas classificações, elas sofrem alterações com o tempo, né? E acho que para pensar essa questão de quando a pessoa procura ajuda, eu gosto do termo como a gente costuma trabalhar hoje na saúde mental também, serviço de saúde mental, né? Então, as nossas classificações, elas antigamente usavam muito o termo doença mental, que traz muito caráter biológico. E as intervenções também seguiam esse procedimento. Então, eram intervenções sobre o corpo, né? Quando a gente conseguiu, né, enquanto sociedade, ter avanços mais significativos com a psicofarmacologia, da década de 50 para cá, houve um grande avanço até na qualidade desse tratamento, nas condições, só que isso também mudou o termo, né? Com o passar do tempo, os termos saíram de doenças mentais para transtornos mentais, que é o que a gente utiliza dentro da CID, a classificação internacional. E mais recentemente, na saúde mental, a gente prefere usar o termo sofrimento mental, que todos eles têm suas sutilezas, né, mas marcam, né, uma diferença. Ou seja, de algo que é do corpo, no transtorno, que já é mais relativo à sua experiência, e o sofrimento como indicativo, porque a pessoa, em princípio, ela não precisa se preocupar com o diagnóstico. Ela não tem que necessariamente, né, buscar no Google, ver os indicadores, se ela sente aquilo. Se ela tem uma experiência de sofrimento, ela percebe angustiada, em sofrimento, ela pode ser beneficiada pelo serviço. Então, acho que vale procurar um profissional. Talvez ela tenha dificuldade em classificar, mas entender que ela está sofrendo na sua relação do cotidiano, no cuidado de si, em lidar com os outros e percebe prejuízos, como o colega comentou, é o ponto que ela pode procurar ajuda. E aí, de fato, tanto faz, também concordo com o colega, tanto faz se procura o psicólogo ou o psiquiatra, né, que vão ser feitas as indicações adequadas. Obrigado pela explicação, então, Douglas, Rogério. Já avançando aqui no nosso papo, queria entender com vocês qual a importância dos serviços gratuitos de assistência à saúde mental. Qual a importância nisso? Total, porque nós, quando falamos de saúde mental, de transtornos mentais, sofrimento mental, nós estamos falando de uma incidência muito grande na população. Tem estudos que mostram que 20%, 30% das pessoas vão ter depressão em algum momento de suas vidas. 5% das pessoas, ou 5 a 10% das pessoas estão sofrendo com depressão hoje. Então, a gente está falando de uma coisa que acomete uma proporção muito grande da população. Então, os serviços de assistência primária à saúde já devem incluir o cuidado da saúde mental. Então, o programa de saúde da família, ele tem muita atenção para a saúde mental e deve tê-la, porque é algo que está acontecendo com um percentual muito grande das pessoas da nossa sociedade. Antes de vocês chegarem até o estúdio aqui, eu estava gravando a introdução, inclusive sobre um estudo que a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade de São Paulo fez, aonde o Brasil lidera uma lista, né, entre 11 países, agora com o Covid-19, nos casos de depressão e ansiedade, né, à frente de países como Irlanda, Estados Unidos em terceiro lugar. Então, isso que você mencionou faz total sentido. Realmente o Brasil, ele depende dessa assistência ainda mais gratuita e de maneira que consiga atingir o maior público possível, justamente por ter uma recorrência desses casos aí muito alta, né? Douglas, queria complementar? Isso, acho que complementando o serviço público na rede privada, sobretudo as universidades, elas também colaboram de maneira muito significativa nesse campo. Então, pensando no aspecto do acolhimento, do atendimento psicológico,
além de termos os serviços, né, da atenção primária na saúde e também os serviços, né, vinculados vai depender de cada região, mas se teremos os núcleos de atenção à saúde da família, com atendimento psicológico em alguns setores, ou ambulatórios de saúde mental, como tem também nos municípios, mas em complemento a essa rede, que muitas vezes acaba sendo muito congestionada, né, por um excesso de demanda, toda universidade privada, toda universidade de psicologia, todo lugar que tem curso de psicologia deve ter um serviço de psicologia aplicada. Ou seja, em geral, ele sempre fornece um atendimento psicológico à comunidade. Então, às vezes, você está em dúvida de onde procurar também, mas tem uma universidade próxima da sua região, também vale, né, porque ela certamente terá uma rotina de atendimento psicológico à comunidade. E um segundo serviço que já difere um pouco, né, em relação à necessidade, né, do suporte do serviço é quando a gente fala de saúde mental, mais da rede dos CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial. Só que aí já é um serviço de porta de entrada, mais para os casos que a gente costuma chamar de mais graves, né? Então, uma neurose grave, psicose. O que é essa gravidade, né, nesse sentido? É quando há um prejuízo maior na autonomia. Então, até a pessoa que ela tem uma depressão, mas ela mantém o trabalho, ela vai até o atendimento, ela mantém certo contato com o seu cotidiano, e tem aquela outra que já sofre um prejuízo muito maior, né, na sua vida cotidiana, perde de fato a autonomia e precisa de um acompanhamento mais intenso. Né? Essa que tem um prejuízo maior no seu cotidiano, né, aí já tem essa rede CAPS para atendimento e que é a porta de entrada, né, para os serviços também. Então, não precisa necessariamente passar para um outro lugar para ir, ela pode ir direto. Ou seja, então temos as universidades, temos a rede de assistência primária e temos também a rede CAPS para casos que são mais graves. Muito interessante você tocar nesse assunto, era algo que eu, por exemplo, desconhecia. Então, cada universidade tem uma coordenadoria de psicologia que auxilia normalmente o público no geral. Esse serviço é gratuito? Isso. De maneira geral, ele vai ter uma taxa simbólica ou gratuita, aí depende de cada universidade. Né? Mas certamente o custo não será um empecilho para a pessoa poder acessar o atendimento. Justo. Então, independente da condição financeira, a procura pode ser feita. Cada universidade vai ter uma porta de entrada diferente. Uma operação diferente. Isso, às vezes é um dia específico para o primeiro atendimento, agendamento por e-mail, por telefone. Algumas universidades também fornecem atendimento via remoto hoje em dia, para algumas modalidades, né? Desde a pandemia. Então, acho que vale muito essa procura. Muito bacana essa informação, Dô. Já avançando por aqui, queria entender com vocês quais pequenas ações a gente pode ter no dia a dia para melhorar a qualidade da nossa saúde mental, né? Alguém gostaria de falar? Isso é uma ótima pergunta, né? Porque o que a gente está tentando o tempo todo é promover a saúde, é promover a qualidade de vida. Então, tem várias questões. A primeira delas, hoje mesmo eu estava falando com os estudantes, é a questão da atividade física. A atividade física hoje em dia já está várias evidências, vários estudos mostrando que beneficia e ajuda a prevenir depressão, ansiedade e outras condições. Então, acho que a atividade física já começa aí no iniciozinho da lista aí das prioridades para o ano que está começando. A gente sabe que a alimentação é um fator muito importante também. Cada vez mais tem se mostrado o efeito de uma alimentação balanceada em relação ao bem-estar mental. Fala-se muito da dieta dita mediterrânea, que já tem muitos estudos, né? Aquela dieta baseada. Essa eu não conheço, como é que é? Baseados em azeites, a dieta italiana, Justo. É a dieta do sul da França, enfim, que é chamada dieta mediterrânea. Essa dieta tem sido muito associada a melhores desfechos em termos de saúde mental, mas também, provavelmente, outras dietas saudáveis em torno do mundo também vão ter resultados parecidos, mas essa é uma dieta que tem sido muito estudada por... Né, tá dentro então já passamos por esporte e alimentação. Esporte e alimentação, sono, obviamente. Sono. É muito importante a higiene do sono, é muito importante que as pessoas reservem um tempo adequado e condições adequadas para o sono, sabe? Que silêncio, lugar escuro, enfim, são coisas, temperatura adequada, são condições que propiciam um bom sono. Então, isso também eu acho que está na lista das prioridades as pessoas promoverem isso. Socialização, né, a vida social é extremamente importante. E talvez o ponto que eu mais trabalho com os pacientes é a questão de você ter um equilíbrio na sua vida, entre sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida de par, e você tentar distribuir a energia e seu tempo entre esses diversos domínios da vida. Porque muitas vezes as pessoas concentram tudo num lugar só.
e ficamos mais vulneráveis. Se eu estou concentrando tudo no meu trabalho e meu trabalho dá algum problema, eu estou em maus lençóis. Justo. Então, Inclusive, a gente já entraria até nesse caso naquela síndrome do burnout, né? Que também é outro tema bastante batido aí na tecla ultimamente, né? O pessoal tem se saturado bastante com o trabalho. que muitas vezes acontece nesse contexto, né? A pessoa que só trabalha, dá pouca atenção para a vida pessoal, pouca atenção para a família, pouca atenção para os amigos. E aí, quando dá algum problema no trabalho, ou o trabalho vai ficando muito estressante, ele já não consegue mais ter recursos para lidar com aquilo ali. E aí vem o burnout, vem ansiedade, etc. Então, é muito importante a gente buscar esse equilíbrio. Eu acho que é um ponto-chave aí para a gente manter a qualidade de vida, se manter resiliente para os estresses que a vida vai nos trazer, porque isso vai acontecer. Douglas complementa com algo mais? Aproveitando quando traz o conceito de resiliência, né, diz um pouco disso, né, de pessoas que... O que acontece com pessoas que passam também por situações estressoras, mas, né, não sofrem tanto ou conseguem ter mais recursos para lidar? A gente não tem um fator direto, mais uma vez, mas são fatores, né, como ele vem citando. E, por exemplo, no universitário, o índice, né, de sofrimento mental tem sido muito grande, por meio da depressão, de dispensas, né, trancamento de matrículas ou do trabalho. Muito provavelmente a maioria de nós deve conhecer algum colega que já usou algum medicamento para dormir ou para acordar ou para trabalhar, né? Ou seja, aquela medicação para poder dar aquele suporte porque sente, né, que precisa de um pouco mais. E é importante que a gente entenda que isso não é um defeito, né? A carga de estresse, né, se sentir estafado, não é que seja um defeito pessoal, né? Muitas vezes parece que é a pessoa que não consegue, e aí aprofunda ainda mais o sentimento, né, que vai prejudicar essas relações cotidianas. Procurar ajuda, muitas vezes, no campo terapêutico, é aprender a fazer uma certa gestão desse cotidiano. É aprender a como administrar e como que as próprias práticas, às vezes, podem favorecer ou não aquilo que são os objetivos, aquilo que é a realidade dela. O tratamento psicológico, ele não é só uma catarse, de a pessoa ir lá, falar e sair, né? Mas se trata dela também aprender algo sobre si, sobre como ela está fazendo o cuidado de si, como ela favorece, às vezes, aquele próprio quadro e que recursos que ela vai poder, depende de cada estratégia terapêutica, mas o percurso que ela vai fazer é no sentido de um conhecimento melhor sobre o cuidado de si, né? Entendendo os seus próprios processos de saúde. Então, sem sombra de dúvidas, né, essas ações que envolvem cada vez mais, que envolve sobretudo, né, o contato com o próximo. Por exemplo, no campo da promoção de saúde com idosos, né, a gente começou a ver mais, experienciar mais nos últimos anos, o idoso na praça, no shopping. Às vezes você vai eu chegava num shopping, às vezes 7, 8 da manhã, estava fechado ainda, mas tinha lá os idosos fazendo exercício. Não só uma questão física, né, mas também do encontro, né, de conhecer pessoas. A socialização que o Rogério estava mencionando, então, exercícios físicos. Isso, ele adquire vínculos. Sim. Né? Então não é só pelo físico, né? O físico também é importante porque através do físico ele também ganha qualidade de vida. Sim. Então ele sente menos dores, ele consegue sair mais, ele visita o neto. Né? Diferente daquele idoso que não faz nenhuma atividade física, que tem muito mais dificuldade de locomoção, depende do outro. Você está mencionando um pouquinho mais do idoso, né, o pessoal da terceira idade. Queria aproveitar também para perguntar para vocês sobre grupos, né? Existe algum grupo de pessoas que é mais propício a ter esse tipo de doenças que afetam a saúde mental, como ansiedade e etc.? Você vai ter, dependendo do transtorno que você esteja falando, vai mudar as fases da vida onde vão ser mais incidentes, mas de uma forma geral você pode ter transtornos na saúde mental a qualquer momento, vida inteira, né? Características um pouco diferentes, assim, transtornos psicóticos geralmente no final da adolescência e início da vida adulta. Também é uma época que tem um certo aumento da depressão, dos diagnósticos de depressão, etc. Depois já, né, o idoso na transição então da adolescência para a vida adulta. Para a vida adulta você vai ter os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, transtorno bipolar, isso vão começar muito nessa época, mas podem começar mais tardiamente também. A gente está falando de algo que acomete pessoas nas mais diversas idades. A gente vê muitas vezes o paciente começando um quadro já na terceira idade, você vê gente começando o quadro com 40 anos, gente começando o quadro com 50 anos e por aí vai. Lógico que a pandemia trouxe uma explosão, a gente já via, né, nos nossos atendimentos, e as estatísticas dos trabalhos estão mostrando isso, que houve uma explosão de casos, né, tanto de ansiedade quanto de depressão. Agora a gente tem visto um pouco mais também transtorno de estresse pós-traumático, porque a experiência do Covid
é uma experiência traumática, então tem muitos pacientes que passaram por isso e agora estão tendo que lidar com essa experiência traumática de trás. Então, acho que a gente está falando sempre de transtornos que todos estão sujeitos a sofrerem com isso. O importante é a gente buscar ajuda, que é o que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é se eu busco ajuda em relação a se eu não busco ajuda e deixo a minha vida correr à sorte, como eu digo. Justo. Quando a gente fala especificamente até da depressão, aí vão ter diferentes estudos, né, de acordo com cada população. Como eu falei, tem tanto a questão, por vezes, sazonal, que é um específico de uma geografia, mas tem muito próximo também da nossa economia, né? Então, a vivência econômica, o recurso social, né, a dinâmica social, ou seja, quanto maior nível de bem-estar ou de qualidade de vida que uma população tem, mais recursos ela vai ter para poder lidar com situações estressantes ou com os estressores sociais. Então, numa população que eu tenho um alto índice de desigualdade, que eu tenho um aprofundamento de uma depressão social, ou que eu tenho muitas pessoas expostas a esses estressores, e com poucos recursos para poder lidar, ela pode ter também maiores índices de depressão. Então, acho que uma especial atenção a gente vai ter para os setores públicos, no sentido de temos no Brasil uma população, uma desigualdade muito acentuada, então muita gente, né, que sofre com poucos recursos em função da sua condição econômica, ela acaba ficando mais sujeita. Não porque ela seja mais frágil na sua constituição, mas é porque ela acaba tendo menos recursos para poder buscar esse convívio, essas alternativas. Essa qualidade de vida. A qualidade de vida. Que melhora aí as questões da saúde mental. E acaba acometendo essa questão da conjuntura, como o Douglas destacou, ela acaba acometendo de forma diferenciada até as profissões, né? A gente sabe que agora, com a pandemia, profissionais de saúde se tornaram... É uma profissão que está sofrendo muito com a pandemia, né? Então a gente tem atendido essa demanda, tem recebido essa demanda de profissionais de saúde sofrendo muito com a pandemia. Teve um outro caso agora que passou a me chamar a atenção, que é interessante, como são os desdobramentos de uma pandemia. Tripulação de navios cargueiros continuaram trabalhando, só que atualmente os navios cargueiros, quando param no porto, a tripulação não pode mais descer do porto por conta da pandemia. Nossa! Então eles passaram a ficar trancafiados no navio 60, 80, 90 dias. Aí, de repente, comecei a receber demandas de pacientes tendo problemas de ansiedade, depressão, tripulação de navios cargueiros. E aí, quando você começa a conversar, começa a entender a conjuntura é essa. Sim. Por mais que eles ficassem 60 dias no mar, eles cada vez que paravam no porto, desciam, davam uma aliviada. E eles mesmos falam, aquilo ali pra gente era um alívio total daquele confinamento. E agora, com a pandemia, a situação complicou muito mais. Então, eles não podem sair. Eles vivem, então, um grande Big Brother ali, trancafiados num navio de 60 dias. De manutenção. Muito pior do que o Big Brother, inclusive. Imagino. Quando você tem mais cedo, você tem estudantes, né? O estudante muitas vezes tem essa rotina, né? O estudante da rede privada, então, né? Muitos deles têm uma rotina de trabalho, estudo. Sim. E muitas vezes associada ao cuidado familiar, a casa, filhos, enfim, uma gestão de que sobra tempo. Então ele tem uma experiência de tempo, muitas vezes, muito estressante, né, com dificuldade de recurso. No campo da clínica, eu vejo muito o profissional de TI hoje em dia, sofrendo muito com o burnout. Então esse excesso de carga tem que responder por demandas intermináveis, digamos assim. Só que enfim, tem que dar conta e tem que resolver. Né, uma hora o corpo também para. Vai acusar o golpe. Então a gestão disso não é uma gestão que seja, digamos assim, fácil. Né? Porque a gente tem uma demanda, né? Uma pressão social também muito forte, sobretudo em alguns setores e em alguns momentos, né? Desse exercício de trabalho, das condições que a gente tem. Só que a gente precisa saber conhecer também nossos limites e quando né? Quando a nossa saúde começa a ser prejudicada. A saúde não tem preço, né? A saúde a gente precisa cuidar, então... Sempre. Mas já mudando um pouquinho mais aqui na questão da área de vocês mesmo, existe um desencorajamento, um tipo de preconceito para as pessoas que buscam um tratamento com doenças de cunho mental? Existe isso na área de vocês? Infelizmente ainda existe. Eu acho que a psiquiatria é mais do que a psicologia até, hoje em dia. Tem aquele estigma de que a pessoa, maluco, vai no psiquiatra, né? Exatamente. Não, e ao mesmo tempo, assim, não posso culpar meus colegas mais antigos, meus professores, mas é importante lembrar que os recursos, quer dizer, as ferramentas que eles tinham nos anos 60, 70, 80, até o início dos 80, eram muito limitadas em termos de tratamento. Então, os tratamentos estavam associados a muitos efeitos colaterais, aquela coisa, a pessoa ia no psiquiatra e saia de lá meio grog, enfim, isso não é mais uma realidade.
Nenhum paciente meu, eu quero que esteja andando pela rua grogue. Na verdade, e a gente vê hoje em dia que a pessoa consegue melhorar com medicações sem precisar ficar com sintomas, com efeitos colaterais, ficar grogue, etc. Isso é uma coisa do passado. Só que ainda existe um pouco essa memória, né? Ah, foi no psiquiatra, ficou pior do que estava, ficou muito sedado, muito sonolento, etc. Mas o que está acontecendo hoje em dia, que a gente percebe, é que esse preconceito está diminuindo. Porque muitas pessoas buscam, veem que conseguem melhorar, ou veem que uma pessoa próxima buscou e conseguiu melhorar, e aquilo se torna um exemplo positivo. Existe também um preconceito quanto à depressão em si? O pessoal tende a ter um preconceito contra essa doença? Tem também. A antiesel, muitas vezes até tem essa presença do estigma só como xingamento, ou doente mental, né? Parece que é uma desqualificação do outro, né? E por isso que acho também a forma como a gente trata, as expressões que a gente utiliza e também a dinâmica social que envolve né, esse cenário, talvez um pouco da filmografia também colabora um pouco isso, né? Se quer fazer um criminoso, um assassino muito mirabolante, ele tem alguma psicose. Só que as nossas cadeias não estão cheias de psicóticos, né? Estão cheias de pessoas normais, digamos assim. Então não é propriamente a gente construiu muitos fatores, né, que colaboraram para uma experiência negativa do cuidado de saúde mental. Como se a pessoa tivesse depressão, ela tivesse fracassado, ela tivesse perdido, falhado, fosse uma falha pessoal dela, né? E isso favorece muitas vezes para que a pessoa deixe de ter cuidado, deixe de se cuidar, e muitas vezes quando ela chega ao serviço, já chega com uma condição muito mais grave do que se tivesse cuidado anteriormente. Então, avançamos muito nesse sentido, penso, né? Se a gente conta um pouco aí 10 anos, 20 anos, 30 anos de fato, tivemos muitos movimentos de revisão sobre o que a gente considera por saúde, o que a gente considera por doença, a forma dos tratamentos avançaram bastante, então a gente tem um cenário muito mais promissor nesse sentido. Talvez o que a gente precisa avançar um pouco mais ainda é desvincular essa ideia do fracasso. Como se ter uma experiência de sofrimento fosse uma experiência de fracasso pessoal. Né? E propriamente a associação não é essa. Né? Eventualmente a gente precisa de um suporte, a gente experiencia uma realidade que pode ser beneficiada por uma ajuda que, de um desgaste nosso por todo o esforço que a gente fez. Né? Então, muitas vezes se esforçar muito, então é que a gente precisa parar um pouco. Isso não significa um fracasso, significa um momento de recuperação para um novo investimento. Né? Justo. Já entrando na questão mais de medicamentos, né? Quando é o ponto que o paciente, a pessoa que está tendo algum tipo de transtorno mental, ela chega ao ponto de tomar medicamento? Qual é o sinal que ela precisa ser medicada e não ir, por exemplo, a um psicólogo? Existe um ponto auge que a pessoa... Então, existem condições, Luiz, que você tem as respostas terapêuticas à psicoterapia e a um tratamento farmacológico são semelhantes. Por exemplo, depressão leve a moderada, a gente sabe que tanto o tratamento farmacológico quanto uma psicoterapia bem aplicada vão ter resultados semelhantes. Então, ali é uma situação que meio que tanto faz. Alguns casos, pelo menos o que eu percebo, alguns pacientes não têm o tempo, nem o dinheiro, o investimento para fazer na psicoterapia, acabam optando pela medicação. Em outros casos, as pessoas até fazem as duas coisas, que é um cenário, como a gente estava falando mais cedo, que é muito positivo, isso de forma muito positiva, mas não existe um cenário ideal, né? Não existe um marco. Agora vai precisar de medicação. Isso depende muito da disponibilidade de recursos da pessoa, disponibilidade de tempo que a pessoa tem, da situação, da conjuntura, se a pessoa tem experiência com outras pessoas tomando medicação por perto, muitas vezes ela vai aceitar e vai solicitar a medicação, em outros casos não. Então, não existe assim a perguntar, isso é igual a medicação. O que a gente não deve tirar nunca do nosso foco é o bem-estar da pessoa e é o ganho de qualidade de vida. A medicação é um instrumento para chegar lá, mas a gente vai usar todos os instrumentos possíveis para que a gente consiga esse ganho de qualidade de vida, e a medicação, como eu falei, é um deles. Tem situações muito específicas, por exemplo, quadros psicóticos graves, etc., que a medicação se torna imprescindível. Sem aquilo você não vai conseguir nem fazer uma abordagem psicoterápica. Então, assim, casos realmente mais graves, eventualmente você vai precisar tirar com medicação, enfim, ou mesmo internação psiquiátrica. Isso são coisas que a gente não tem que manter dentro das nossas possibilidades, porque tem situações que você tem risco de vida. Né? A gente falou sobre essa questão, você citou a questão do suicídio, então essa é uma indicação. É importante a gente entender que os vínculos que a pessoa tem na sua vida, os vínculos sociais, os vínculos de trabalho, os vínculos de relacionamento, são
protetores em relação ao suicídio. A gente estava falando sobre proteção que eu posso fazer para me proteger. É importante entender que o suicídio não vai ser somente o tratamento com a medicação. O suicídio vai envolver você trabalhar uma rede para que aquela pessoa tenha uma razão de viver. Isso, a razão de viver muitas vezes está na sua rede, você tem uma rede social, você tem uma rede associada ao seu trabalho, etc. Então, só para mostrar que a questão da medicação ela não anda isolada, ela vai ter que andar junto, né, com abordagens psicodinâmicas, com abordagens sociais, etc. Obrigado pela explicação, Douglas. É interessante pensar assim, o que seria o sucesso de um tratamento, né? Porque não é uma promessa de felicidade, né? Ou seja, você não vai para um psiquiatra ou um psicólogo para você sair de lá feliz, não se trata propriamente disso. Né? Mas é justo que é legítimo, né, que a pessoa também que vive em si o sofrimento tem sofrimento aliviado, né? De algum modo. Né? Mas, de certo modo, acho que quando a gente pensa em tratamento, a gente está relacionando com um certo nível de autonomia. Né? Então, quando eu entendo a gente entende hoje nessa perspectiva, né? Então, o que é um tratamento bem sucedido? Não, o que é uma expectativa de um tratamento? É adquirir maior nível de autonomia em relação àquele sofrimento que a pessoa tem. Já a questão dos transtornos mentais diretamente ligados aos trabalhos, né? A gente sabe que a ansiedade, a depressão podem atrapalhar aí a pessoa no trabalho, né? E como as empresas devem agir nessa questão? Existe um padrão que as empresas devem seguir de acompanhamento psicológico? Existe algo nesse sentido para as empresas acompanharem o seu funcionário, o seu empregado? Quer pegar, sim? Vamos lá. Das organizações. No campo da saúde, o trabalhador, às vezes a gente vive em si um cenário ainda muito misto e às vezes que não é muito fácil a gente conseguir lidar, por conta também dessa experiência do tempo, da produtividade, né, do índice de lucratividade. Nós temos experiências de empresas que ainda enxergam o investimento em saúde como despesa e não propriamente como investimento, ou seja, isso acaba sendo muito prejudicial. Ou seja, a gente precisa ainda, muitas vezes a gente apresenta um projeto de trabalho nesse sentido, e a gente precisa conseguir vincular, né, que a empresa vai ter melhores resultados com empregados mais saudáveis. Justo. Né? Então, mais uma vez, né, muitas vezes houve uma época, houve um grande boom de telemarketing, né, e tinha muitos casos no trabalho do teleatendimento. Né, por conta do estresse, ligações sem parar, altas horas de trabalho, né, enfim, uma rotina também de muito estresse naquele ambiente. E muitas vezes estratégias de empresas eram desligar, ou seja, troca. E tinha um cenário com uma alta rotatividade, como se aquela pessoa tivesse, né, vivenciado um alto estresse, fosse uma incapacidade dela. Né? E a gente não vai ter como dizer quem vai sofrer. Mas, estatisticamente, quando eu trabalho com uma população, sobretudo uma empresa, né, dependendo de quantos funcionários ela tem, a gente sabe estatisticamente que, sujeitando aqueles funcionários a uma realidade estressante, eles irão adoecer. Então, não preciso esperar, né, para que o trabalho seja realizado. Eu posso trabalhar, eu posso antecipar. A gente tem trabalhos que hoje a gente sabidamente são estressantes. Seja do profissional de TI, como eu citei, seja do policial militar, ou de outros trabalhos que estão de saúde, hoje durante a pandemia, Sim. como ela também citou. Então é importante que a gente pense, né, estratégias de promoção dessas relações, que valorize o momento de trabalho, que respeite, né, as cargas de trabalho e a realidade e necessidades de cada trabalhador nesse campo, e que a gente consiga construir uma cultura que enxergue o investimento em saúde não como propriamente uma despesa de secundária, mas um aspecto que está dentro dessa rotina de trabalho. Né? Em empresas maiores, a gente costuma ver mais projetos sendo desenvolvidos. Às vezes, em empresas pequenas, né, que costumam ter menos, né? Dificilmente até tem um psicólogo naquela relação. Né? Mas são ações que, da mesma forma, também são necessárias. Obrigado pela explicação, Douglas. Dr. Rogério, gostaria de complementar? Eu só acho que, assim, para a pessoa que está gerenciando, é importante a gente sempre ficar de olho, né, nas pessoas que estão trabalhando com a gente, se há algum sinal de sofrimento psíquico, e entender que uma pessoa que começa eventualmente a faltar, não pode ir a trabalhar ou não tá rendendo da forma como rendia anteriormente, isso pode ser sinal de um transtorno mental em curso, entende? Então, assim, dá ouvido a essa pessoa, tentar ter um espaço de escuta para essa pessoa, se ela não se sentir à vontade, mas assim, tentar oferecer, de certa forma, um espaço onde essa pessoa possa compartilhar esse sofrimento e buscar ajuda. Eu acho que é fundamental, e isso eu acho que todos podemos fazer com as pessoas que estão subordinadas a nós, se encontrarmos alguma situação assim. Então, existe uma cultura da organização, como o Douglas muito destacou, mas eu acho que também deve existir uma cultura das pessoas que estão gerenciando outras pessoas para terem esse cuidado, entenderem que uma pessoa deprimida ela não está deixando de trabalhar
por má vontade, porque não gosta do trabalho, ela está sofrendo com uma situação que deve ser tratada para ela poder voltar a trabalhar como anteriormente. E aproveitando essa pegada do trabalho, voltando um pouquinho num tema que a gente chegou a pincelar por alto ali agora há pouco, a questão do burnout, né? A gente sabe que nas empresas, no trabalho, os funcionários às vezes sofrem com a pressão, né, de entrega de resultados, entre outras coisas, e acabam tendo a tal da síndrome do burnout, né? O que seria essa síndrome? Como identificá-la e como saná-la? Vocês conseguem nos ajudar com esse último tema? A síndrome do burnout é uma característica de você ter uma situação onde a resiliência da pessoa já não está dando conta dos estressores. Tem um desequilíbrio ali, né? E esse desequilíbrio gera impactos em toda a vida dessa pessoa. Então ela pode, dentro de uma síndrome de burnout, passar a não ter sintomas depressivos, por exemplo, começar a perder interesse pelas coisas, perder interesse, não conseguir atender as tarefas, e aí isso gera uma bola de neve. Ele começa a não conseguir atender as tarefas, e aí ele se sente mais pressionado ainda, e aí vai ficando pior ainda, a capacidade dele de trabalhar vai ficando cada vez pior. Então é uma bola de neve, né, que inclui sentimentos de frustração, inclui sentimentos de que não está dando conta do trabalho, de sentimento pior do que os outros, e aí aquilo vai gerando cada vez menos capacidade e mais estresse, e a coisa vai crescendo. Quanto antes a gente intervir, melhor vai ser a possibilidade dessa pessoa retornar a uma situação de vida normal o quanto antes. E muitas vezes acaba sendo um gatilho, né, para que essa pessoa faça uma modificação de vida a partir do momento que ela aceita ajuda, que ela busca ajuda. Isso pode ser um divisor de águas ali no trajeto da pessoa. Sempre lembrando que se a gente está com uma pessoa perto de nós que está precisando de uma ajuda na esfera da saúde mental, o que podemos fazer por ela? Eu vejo 2 fatores. Insistir com amor, com carinho, falar, isso é uma coisa importante para você, que vai te fazer bem. A insistência ela é importante. E o exemplo. Se eu cuido da minha saúde mental, eu sou um exemplo para as pessoas que estão ao meu redor se cuidarem também. Então, acho que são esses 2 que eu acho pontos chaves que a gente pode fazer em relação a convidar quem está à nossa volta para se cuidar. Obrigado. São um conjunto de fatores, né? Então, assim, você tem um trabalhador que ele, na expectativa de uma ascensão social, de atender as necessidades que ele tem, ele se sobrecarrega com o trabalho, e tem um empregador que também, muitas vezes, nas suas necessidades, né, sobrecarrega o empregado. E todos os dois, né, precisa realizar esforço, né, para poder cuidar disso. E isso é importante, ele precisa cuidar disso. Não é natural, né, não tem um ciclo natural das coisas acontecendo. Né, elas têm um movimento em que é preciso a gente fazer uma certa gestão disso. Né, ou, por vezes, passa por cima de nós, digamos assim, é quando o corpo começa a parar. Né? Então, do ponto de vista do empregado, né, havia muitas vezes professores que era aula de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, uma hora pouco para, né? Sim. Ou seja, na expectativa que ele tem, ele precisa ter um certo cuidado, mas precisa também que o empregador, né, observe a qualidade de vida e de trabalho desse funcionário nas diversas áreas. Né? Ou seja, para que a gente consiga também estabelecer alguns limites necessários para isso, seja pela legislação, seja pela rotina de trabalho, e respeitá-los. Né? Entendendo que isso não é um limite meramente para uma proteção, como se fosse algo romântico, abstrato, mas porque, de fato, a saúde demanda isso. Então, ok, preciso trabalhar, faço hora extras, tem essa dinâmica. Qual é o seu hobby? Às vezes as pessoas não sabem dizer qual é o hobby. Não tem. Né? Você faz uma corrida? Não, tem que trabalhar. Você faz uma atividade física, você participa. Quando você foi um teatro a última vez? Quando você saiu com amigos a última vez? Né? Se você está com dificuldade de responder isso talvez seja um sinal de que o burnout está vindo aí. Seja uma boa hora para repensar. Senão, daqui a pouco ele culpa o empregado, né? mas ele se sobrecarrega, ele culpa outras pessoas, ele está no processo, ele se culpa. Né? E é uma situação difícil de muitas vezes lidar. Então, preciso parar e ter atenção. Né? E olhar para essa realidade. Porque, naturalmente, a gente acaba, ou seja, sem a gente controlar esses processos, sem exercer a autonomia de vida sobre esses processos, a gente vai ficar sujeito a esses estressores e um percentual da população vai, inevitavelmente, a sofrer de maneira muito intensa com essa realidade.
A psicologia tem um aspecto interessante, que é quando a gente, na psicologia comportamental, a gente trabalha com controle, estímulos de comportamento, sejam eles reforçadores ou aversivos, né, que é o que chama dos estressores. Bem, e todo organismo que fica sujeito ao estímulo aversivo, ele tende a escapar dessa aversividade, desse estímulo aversivo. Como se eu dissesse assim, né? A gente fez a lei do radar na estrada. Então, uma estrada a 100 km por hora, as pessoas elas se comportam como? Elas andam a 100 por hora, ou o tempo inteiro na estrada, elas vão a 150, 140, 120, vem o radar, ela freia, depois vai. Ou seja, ou a punição ou a lei seca. A lei seca ela fez com que as pessoas criassem uma consciência de educação, de não beber e dirigir, ou elas criaram uma estratégia de controle. Não, cadê o aplicativo lei seca? Onde é que tem? Né? Ou seja, a punição, o estressor, ele não produz uma consciência, uma ação educacional, não funciona assim. Né? Ele funciona bem quando tem vigilância, ou quando ele não é utilizado com muita intensidade ou com muita frequência. Se eu tenho uma realidade em que a minha empresa é gerida, sobretudo com estressores, com punições, portanto, ou se a minha rotina de casa é uma rotina de estressores, punições, se eu tenho uma rotina envolvida com isso, vai dar errado. Né? Ou porque esse funcionário vai tentar escapar desse estressor, de alguma maneira, e aí o projeto que deveria ser entregue vai pela metade, um dado acaba sendo invertido, e não é que ele seja, né, um corrupto, mas ele está querendo escapar do estressor. Estatisticamente, eu não preciso criar um romantismo ou uma moralização sobre esse processo. É preciso que a gente se cuide mais. Né? Então eu não sei quem vai, olha, mas alguém vai. Talvez bons projetos de empresas não dão certo porque ela trabalha, sobretudo, predominantemente com estressores, a sua dinâmica, né, de trabalho. E isso vai fazer um trabalho prejudicado. Muito provavelmente, muitas pessoas tiveram, né, uma má experiência no autoatendimento. Sim. No teleatendimento. Isso tem melhorado um pouquinho mais agora com o advento do home office, né? Então as empresas estão deixando um pouquinho de ser super controladoras, né? As pessoas por conta da pandemia, né, estão tendo que trabalhar agora de casa, em um outro ambiente que teoricamente é um pouco mais natural a elas, né? Mais tranquilo, então tendem a ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Por exemplo, no Brasil era muito comum ter aquela frase, né? Se você não quer esse trabalho não, tem uma fila atrás esperando. Esse é o pior cenário de negociação do trabalhador com o empregado. Sim. Né? Ou seja, se o empregador entender que, né, sobre uma dinâmica saudável dessas relações, sem que ele não precisa estar no seu cotidiano de punições. É claro que ele tem que ter a regra, tem que descontar se faltar, tem que ter as dinâmicas disciplinares que são da própria legislação, mas isso não pode ser a rotina da empresa. Se a rotina for essa, ele vai perder do projeto. A imagem da empresa vai perder, a rotina vai ficar prejudicada, e o funcionário também. É isso, Douglas, Rogério, queria aproveitar agora o momento para passar a palavra para você, para dar as últimas palavras aqui para a gente fechar o nosso episódio de saúde mental aqui do CEPERGcast. Por favor. Obrigado, Luigi. Parabenizar o CEPERG pela iniciativa. Saúde mental acho que é sempre importante, está na pauta. A gente falou de várias coisas importantes aqui hoje. Uma coisa que eu só queria destacar, assim, falando de home office, até complementando o que o Douglas colocou, a questão da gente conseguir marcar nossas rotinas, né? Acho que talvez o maior desafio hoje em dia do home office seja eu ir para casa, né? Ir para casa no sentido de terminar o trabalho. Sim. Então, acho que é importante a gente mesmo no home office tentar definir uma rotina de trabalho. Agora eu começo a trabalhar, agora eu termino o trabalho. Principalmente profissionais de TI sofreram muito com isso, né? Passaram a trabalhar quase que 24 horas por dia, porque a pressão é grande, né? E a demanda é grande, mas se a gente não colocar o limite, provavelmente não vai ser o empregador, não vai ser a demanda que vai colocar esse limite, somos nós mesmos. Né? Muito obrigado, doutor Rogério Panizutti. Douglas, pode falar suas últimas palavras aqui? Também um prazer, muito obrigado pelo convite, prazer conhecer também o Rogério. Acho que fico feliz em poder colaborar um pouco com essa discussão, essa temática. Acho que a gente precisa, né, tratar isso de maneira bem séria e responsável. Fico feliz em poder estar junto com vocês nesse tema também. Muito obrigado, então, aos nossos dois convidados. Obrigado a você que nos assiste aí diretamente do YouTube ou do Spotify. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio aqui do CEPERGcast. Grande abraço!